Militantes disfarçados de jornalistas chegam a acusar todo mundo que pretende ir nessa manifestação patriótica, cívica, em defesa da Constituição, de fascistas. É como se tivesse um quarto de fascistas no Brasil. E são os mesmos que acusam o presidente de causar tensão e não termos paz ou harmonia no país. Eu fico pensando como é que seria possível ter paz se essas pessoas partem da premissa de que um quarto da população é fascista. Eu quero citar um trecho de uma coluna de um grande jornalista escrita na Gazeta do Povo hoje que diz: é preciso ser muito cínico para não enxergar uma oposição destrutiva que aposta na desestabilização e na desarmonia, que joga contra o país com o objetivo de atingir o governo. Juntam-se a velha imprensa, os partidos de esquerda e o judiciário. Assinado Luiz Ernesto Lacombe. Eu queria a sua opinião, deputado. Como é possível buscar a paz se o preço que está sendo cobrado do outro lado é a subjugação completa, a rendição da direita, a impossibilidade de existência no cenário político, uma vez que taxam todos de fascistas? Rodrigo, isso está cada vez mais claro. Tem um edital hoje de um dos jornais aí brasileiros que tem feito oposição clara ao governo Bolsonaro, que no mesmo editorial é capaz de se vangloriar do uso da Lei de Segurança Nacional, que foi revogada, né? Mas o presidente sancionou com alguns vetos. Então, ele se vangloria, então, do uso pelo Supremo Tribunal Federal dessa lei, quando ela se volta para bolsonaristas, né, para pessoas de direita, e condena quando o governo Bolsonaro, através do Ministério da Justiça, usa também para proteger as instituições do Executivo. Ou seja, pode se usar para proteger o Legislativo ou o Judiciário, mas quando o Executivo usa, é ato antidemocrático. Então, realmente é um grande desafio. A gente não pode se calar. Todas as instituições e todos os homens e mulheres públicos têm que estar, sim, dispostos a receber críticas, particularmente as decisões. Todas as decisões na República, elas podem ser criticadas e devem ser criticadas, inclusive, para que elas sejam aperfeiçoadas. Imagina se agora o parlamento, então, vai dizer assim: não, nós não concordamos com nenhuma crítica. Quem é a figura pública mais criticada diariamente no país? Eu leio todos os dias, eu recebo da Presidência da República uma resenha de 30 páginas, mais ou menos, com um resumo dos principais jornais brasileiros. E eu leio todos os dias, desde que tomei posse como deputado federal. E se eu fizesse uma estatística assim, ou olhasse para trás assim, ainda que não fosse uma estatística precisa, mas a impressão que eu tenho é que todos os dias é um verdadeiro massacre. Não importa se o presidente aprovou no Congresso Nacional o auxílio emergencial de R$600, custou mais de 320 bilhões de reais, amparou mais de 67 milhões de brasileiros no auge da crise, um governo austero, um governo que aprovou uma reforma da Previdência que vai economizar mais de R$1 trilhão, ou seja, um governo que aprovou a liberdade econômica, mas que amparou os mais pobres durante a pandemia. E os editoriais, as matérias são não, mas foi aprovado sem articulação do governo, foi aprovado a despeito do presidente da República, quando na verdade iniciou com o presidente e lógico termina com ele quando ele sanciona, quando ele paga, quando ele mobiliza a máquina pública toda para poder viabilizar o pagamento. E isso é um exemplo, temos milhares de outros exemplos de condução exitosa desse governo, os leilões de aeroportos, de portos. Hoje vi também, por exemplo, o marco do saneamento foi aprovado sob críticas, inclusive, de alguns governadores da época, inclusive do meu estado de Goiás, que não acreditava no marco do saneamento, e agora e foi uma iniciativa do governo Bolsonaro, a articulação era líder do governo na época, e agora a gente vê o sucesso dos leilões. Tivemos lá em Alagoas, Maceió e mais algumas cidades, teve um ágio, foi multiplicado aí aquilo que se imaginava da outorga, né? O governo imaginava poucos milhões de reais, foram 2,6 bilhões de reais, 13.000% de ágio. Agora foi feito também, eu li a notícia hoje, mais um leilão conduzido agora no Amapá, 1.700% de ágio. Foi feito da SEDAI mais de 100% de ágio. Então, assim, o governo Bolsonaro tem feito tudo, tanto na pandemia, quanto no que diz respeito ao desenvolvimento do país como um todo, mas a imprensa e a oposição, uma parte da imprensa e a oposição, infelizmente, querem se manter nesse ataque constante ao governo, querendo sempre o pior ainda, e não oferecendo alternativas, né? Não criando
não dando sugestões para que a gente aperfeiçoe as ações que já são feitas.